Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como é possível realizar o processo de estorno dentro do sistema, tá? Então, para esse vídeo eu separei aqui um exemplo de uma conta paga no valor de R$ 50.000, tá? Aqui a gente está na tela de contas a pagar, que é possível ser encontrada dentro de controle financeiro, beleza? Para esse exemplo, eu peguei aqui uma conta, uma compra de animais, por exemplo, que já foi baixada, tá? E ela está no valor de R$ 50.000. A gente pode ver essa conta também na nossa tela de movimentação bancária, beleza? Então, quando a gente entra aqui em movimentação bancária, a gente vê aqui, né, essa saída de R$ 50.000 no dia 26 de fevereiro, que é justamente referente a este contas a pagar, beleza? Bom, dito isso, eu vou propor dois cenários aqui para vocês em que a gente deseja realizar um estorno. O primeiro é por erro de digitação. Então, vamos supor que essa conta, na verdade, ela tem um valor de R$ 500.000, só que a pessoa que criou ela não percebeu que tinha feito errado e a pessoa que baixou ela também não percebeu. Então, na verdade, no seu extrato bancário tem lá uma saída de 500 mil, só que você só colocou uma baixa de 50 mil. Como a gente vai resolver esse problema? Bom, o primeiro passo é vamos estornar esse valor. Como a gente faz isso? A gente deve entrar dentro da conta, clicar em editar e aqui vai abrir as informações sobre elas. O processo vai ser muito simples. A gente vai vir no campo total pago, vai zerar este valor e vai clicar em salvar, tá? Feito isso, o que acontece? Quando a gente entra na nossa tela de movimentação bancária e atualiza ela, ao recarregar a página, a gente vai ver que a última movimentação que não existia, acabou de ser efetuada, é uma entrada no valor de R$ 50.000. Ou seja, a gente tem a saída de 50 mil que eu já havia mostrado para vocês e agora, ao zerar essa conta, o sistema ele entende que foi uma entrada, então retornou os 50 mil que você havia dito que tinha sido pago, tá? Então, agora a gente fez o processo inverso, a gente pagou, só que estava errado, então a gente devolveu, ou seja, voltou 50 mil. Agora, a gente pode voltar na nossa conta e beleza, então o processo ele deveria ter sido feito conforme um valor de R$ 500.000. Então a gente vai entrar de novo nessa conta e a gente vai ver aqui que o valor da parcela, essa conta não está paga, certo? Ela não está baixada. E agora a gente pode alterar o valor que a gente quer pagar ela. Então, na verdade, esse é um valor de R$ 500.000, o valor da minha parcela. Então, eu posso salvá-la. Então, aqui ficou alterado, tá? Então, a gente tem o valor correto que a gente desejava desde o início, de R$ 500.000. Feito isso, a gente vai ver que não provocou essa alteração, segunda, ela não provocou nenhuma movimentação bancária, tá? A gente pode atualizar e essa tela não vai ter mais nenhum lançamento, tá? Mas agora a gente deseja baixá-la, porque de fato, realmente aconteceu o pagamento de R$ 500.000. Então, a gente pode selecioná-la, baixar, a gente confere as informações que tem referentes a ela e se tiver tudo certo, a gente vai vir em salvar, tá? Só um ponto de atenção, a gente tem que ver a nossa data de pagamento, então se de fato foi feita no dia em que você estava planejando. Salvar, a gente tem agora o valor correto pago. Se a gente volta na nossa tela de movimentação bancária e carrega ela, agora a gente vai ter a saída de 500 mil, tá? Então foram feitas 3 ações a partir dessa conta. A primeira foi um pagamento de 50 mil que estava errado. Assim, a gente fez o estorno, então voltou 50 mil para a nossa conta. Então, por último, a gente fez o pagamento correto no valor de 500 mil, beleza? Agora, um segundo cenário em que se deseja realizar um estorno é no caso em que você faz o pagamento, recebe uma mercadoria, mas provavelmente talvez você não gostou da mercadoria ou houve algum erro nesse acordo em que se deseja simplesmente devolver a mercadoria e o seu dinheiro voltar para sua conta. Nesse caso, então, eu paguei os R$ 500.000, porém, eu cancelei essa compra, eu cancelei essa transação e esse acordo com o meu fornecedor. Bom, como eu devo fazer isso? Da mesma forma, a gente vai vir em editar a conta, tá? E aí, eu estou recebendo um estorno real. Então, na realidade, o fornecedor ele está me devolvendo esse dinheiro. Então, eu devo vir zerar essa conta. Eu vou clicar em salvar. E beleza, ela vai ficar não paga. Porém, a gente vai ver que na tela de movimentação bancária, a gente teve agora
uma reentrada no valor de 500 mil, tá? O que acontece? Muito provavelmente, essa entrada no valor de 500 mil, ela ocorreu numa data diferente da data em que você tinha pago. Então, por exemplo, você comprou a mercadoria numa semana passada, mas você recebeu o dinheiro de volta só nessa semana em que vocês quebraram um acordo. O dinheiro voltou para a sua conta hoje, por exemplo. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve vir aqui na tela de movimentação bancária e editar, tá? Quando a gente vê aqui que a data do movimento bancário está no dia 26, a gente deve alterar para o dia que de fato você recebeu o dinheiro de volta. A tela de movimentação bancária não vai conseguir adivinhar isso. Então, a gente sabe que a gente só recebeu esse dinheiro de novo hoje. Então, a gente deve alterar a data de reentrada do seu dinheiro para o dia correto, tá? A gente só deve preencher o número de documento e, ao salvar, está tudo pronto. Porém, ainda não, na verdade. Porque quando a gente volta no nosso contas a pagar, a gente percebe que essa conta já não existe mais, tá? No caso em que ela não existe mais, a gente não vai comprar animais para recria no valor de 500 mil reais e nem nenhum outro valor, a gente deseja não tê-la, tá? Mas como a gente vai fazer isso? A gente vai apagar essa conta? Vamos ver se a gente pode. Então vamos testar se é possível apagar. Bom, não é possível apagar essa parcela, porque ela já está vinculada a uma movimentação. Então, como a gente deve fazer isso? A gente entra em editar, então lembrando que a gente já editou essa conta, né, e zerou ela, ou seja, ao fazer isso, a gente realizou um estorno e agora a gente vai editá-la novamente e quando a gente zera essa parcela, agora de fato a conta vai ter um valor zerado. Dessa forma, a gente não vai ter excluído ela, porém, ela não vai mais aparecer na minha tela de contas a pagar e ela não vai ter mais nenhum impacto no nosso sistema, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Aqui, essa última ação, ela não provocou nenhuma movimentação bancária, só aquela última de 500 mil. E o processo é dessa forma, tá? Eu espero que tenha ficado claro os dois cenários propostos, no caso em que se necessita realizar um estorno. Perfeito? Eu agradeço muito a atenção e até o próximo vídeo.